lançamento do iPhone 17 só mostra mais uma vez que o Brasil é um país pobre e a nossa moeda é uma porcaria. O iPhone 17 Pro Max 256 GB custa $1.199 nos Estados Unidos. Já no Brasil, esse mesmo aparelho custa $12.499. E nessa hora você pensa, $1.200, o dólar tá 5,35, 6.420. Ou seja, eu tô pagando um pra mim e um pro governo. Desejo de pagar com dor. Paga caro, dá status e dá alívio, pessoal. Vamos falar o que ninguém assume em voz alta pra gente entender um pouquinho, tá? Paga caro dá a sensação de vitória. Então não é só simplesmente sobre tecnologia, é sobre o status, é sobre a ideia de eu consegui, eu cheguei lá, eu sou embaçado porque eu venci na vida. Como assim, Thiago? Eu venci na vida porque tenho um iPhone. Eu venci na vida porque eu comprei uma Ferrari, uma Lamborghini. Vocês entenderam? Quando alguém compra 3 gatilhos, disparam na cabeça de uma vez. Pertencimento, competência e alívio. Pertencimento é quando você sente que entrou no grupo dos que tem. Agora vamos para competência. Competência é quando o objeto vira a prova do seu esforço. É o cara que você parcelou por meses e disse: foi suado, deu trabalho, mas eu consegui. Verdade ou mentira? É tipo um troféu. Na verdade, é um troféu. E o alívio vem logo depois, pessoal. É quando o cérebro cala a comparação que você faz com as outras pessoas. Por alguns dias, você não se sente mais para trás. Isso tem nome na psicologia: FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out. Um medo de ficar de fora. E quando a Apple lança um modelo novo com cor exclusiva, evento mundial e filas na porta, galera, ela não está vendendo um celular. Está vendendo a chance de você não se sentir excluído. E tem uma coisa mais profunda que quase ninguém fala: a vontade de ser notado. Quando a pessoa passa o dia se esforçando e parece que ninguém vê, aí essa pessoinha, ela começa a buscar um jeito rápido de sentir que vale alguma coisa. E aí entra a compra. O celular vira uma prova. Um jeito de dizer: olha aqui pra mim, eu também consigo. Não é vaidade, é carência. É simplesmente pessoas cansadas, gente cansada de se sentir pequena, pessoal. Muita gente quer olhar de respeito que vem junto com o celular novo, que era aquele: nossa, você tá bonito, você tá bem, você tá elegante, por algum motivo eu não sei. Você conseguiu, você venceu. Caramba, a Bianca conseguiu, ela venceu na vida. Isso dá um alívio que nenhuma mensagem de parabéns dá. Por alguns segundos parece que o mundo enxerga. E essa sensação simplesmente te vicia. E mesmo que o boleto pese, o elogio faz esquecer. É o tipo de compra que não é pelo produto, é por um pouco de valor próprio. A Apple aprendeu a transformar consumo em emoção. Repare nas propagandas, pessoal. Quase nunca há preço. Mostram mãos, expressões, silêncio e trilha limpa. A mensagem é sutil. Não é sobre o que o produto faz. É sobre o que ele te faz sentir. Esse tipo de estratégia tem nome em psicologia e marketing. Se chama prova social. Oh, meu Deus, oh my God. Mas como assim? O que é prova social, Thiago? Se alguém admirado usa, aquele artista famoso ou aquela pessoa patrocinada, vocês sabem do que eu tô falando. O objeto ganha prestígio e você viu muitos famosos ou até alguém aí de fora que postou o iPhone 17. Vocês estão sabendo. Depois vem a escassez controlada, poucas unidades, filas, cores limitadas e edição especial. Tudo isso desperta o medo de perder a chance, galera. E por fim, vem o truque mais poderoso: identidade. A Apple não vende um telefone, vende um papel social. É o mesmo motivo pelo qual tanta gente fala eu sou iPhone e não eu tenho um iPhone. Chegou o iPhone novo, 17 Pro, e agora? Será que a galera que não tem reboco no muro já comprou algum? Será que o pessoal que não tem comida na geladeira já comprou algum? Tá muito barato, só 20 mil reais. Ele fala uma verdade dura. No Brasil, muita gente compra pra se mostrar e não pra usar o celular, e eu não posso falar palavrão, mas eu queria. É o consumo performático, onde o que vale não é o produto, é a reação dos outros. O Serasa estima que entre 65 e 80 milhões de brasileiros estejam endividados. Ainda assim, os celulares de luxo continuam entre os mais vendidos. E o que isso prova pra gente, mostra pra gente, galera? Mostra que a compra não é racional, ela é emocional, totalmente emocional. A pessoa alonga a dívida pra encurtar a sensação de inferioridade. A propaganda vende a ilusão de investir em si mesmo, mas o investimento real vai para a empresa. Então, quando você fala eu venci na vida porque eu tenho um iPhone, essa é uma afirmação totalmente equivocada. Você paga por meses uma sensação que dura dias. O unboxing,
a foto, o elogio, depois volta a sentir o mesmo vazio. A diferença é que agora ele vem com juros. O fetiche do design. O visual dos iPhones 17 Pro Max gera muita discussão. Tem quem acha bonito e tem quem ache feio. Sendo bem sincero com vocês, eu achava eles bem feios, mas quando eu os peguei na mão, eu fiquei assim, cara, não é que eles são elegantes, mas ainda assim, mesmo que eles sejam elegantes, sejam bonitos, na minha opinião, ao meu ver, eles ainda assim detêm o título de iPhone mais feio da O história. iPhone sempre foi uma mistura de duas coisas, tecnologia e desejo. Desde o começo a Apple nunca quis vender só um celular, pessoal. Ela quis vender um sentimento. E tudo começou lá atrás, com Steve Jobs. Um cara que não era engenheiro, não sabia programar, mas tinha uma visão absurda de beleza. Em 1976, ele e Steve Wozniak montaram o primeiro computador dentro de uma garagem, vendendo o que tinham. Era o Apple, uma placa simples, sem teclado e sem monitor. Mas ali, galera, nasceu a ideia que guiaria a Apple para sempre. Fazer as pessoas sentirem algo quando tocassem num produto. Jobs sempre dizia, design não é o que parece, é o que faz você sentir. E ele levou isso ao extremo. Quando lançou o Macintosh em 1984, ele quis que o computador fosse amigável. Não era só uma máquina, era uma experiência. E anos depois, com o iPhone, ele fez o mesmo. Tirou os botões, deixou um só. Transformou a tecnologia em algo quase emocional. É por isso que o iPhone 17 divide tanta opinião, galera. Tem gente que acha feio, tem gente que acha elegante. Mas no fim, todo mundo sente a mesma coisa quando pega um na mão. Caramba, é diferente. É um iPhone. As pessoas sabem, elas sabem. E é isso que Jobs queria. Que o design fosse o primeiro impacto emocional. Cara, mas celular é pra isso mesmo, sabe? É que aqui no Brasil o celular não é um celular. O celular é um objeto de luxo e de desejo. Mas fora daqui, não é isso. Fora daqui eles podem usar o celular sem capinha, eles podem deixar o celular cair no chão. Aqui no Brasil não, é um objeto de luxo e de desejo, onde as pessoas têm que tratar igual filhinho. Filhinho, tá chorando. Não chora não, meu filho, não chora não. Tratam melhor o celular do que o Fora do Brasil, o iPhone é só mais um item. Mas aqui virou um troféu. E vocês sabem que é verdade. É o símbolo de quem chegou lá. A Apple nunca precisou dizer isso abertamente, mas construiu essa ideia com cada detalhe. Olha as propagandas. Não tem preço na tela, não tem número de megapixels, tem gente sorrindo, viajando, se sentindo livre. É sempre um mundo limpo. Minimalista, onde tudo funciona. A mensagem é clara. Quem tem Apple vive melhor. E é isso que o brasileiro comprou, a sensação de vitória. O design ajuda a sustentar essa fantasia, porque cada detalhe diz algo. A cor muda, o material muda, o encaixe muda, mas a mensagem é a mesma. Isso é premium. E quando algo é premium, a pessoa sente que também é. É verdade ou mentira isso aqui, pessoal? Fala a verdade. O celular deixa de ser ferramenta, vira parte da identidade. É um novo sobrenome social. Mas para entender a força disso tudo, a gente precisa voltar para 2007. Steve Jobs sobe no palco e diz: hoje a Apple vai reinventar o telefone. E ele tinha razão. Aquele dia mudou a indústria para sempre. O primeiro iPhone juntava três coisas que ninguém tinha conseguido: telefone, internet e música. Era um computador de bolso. Mas o segredo não estava no chip, estava na sensação de segurar o futuro na palma da mão. De lá para cá, o design virou religião. Cada curva, cada botão, cada cor nova é tratada como evento. E o público reage como se fosse arte. É mentira ou é verdade? Põe aqui nesses comentários. Põe aqui, galera. Porque toda vez que tem um evento, uma notícia de que vai ter um iPhone novo, as pessoas vão pra onde? A Apple conseguiu transformar o ato de comprar em um ritual. Pessoal, é o novo culto moderno. O culto ao design. E o mais interessante é que essa história se mistura com a nossa. Porque o brasileiro vê no iPhone algo que vai além do aparelho. Simplesmente vê um espelho. Pra vocês entenderem, é como se fosse um símbolo, é como se fosse um crachá, é como se fosse uma roupa. É tipo, eu consegui, eu venci aqui no meu país, onde tudo é difícil. É o desejo de ser visto, de ser notado, de ser alguém. E é por isso que, enquanto uns chamam o iPhone de exagero, outros o tratam como conquista. Porque no fundo ele representa o que o dinheiro não compra, o sentimento de respeito. Eu não recomendo comprar uma porra dessas aqui. Nem fodendo. 1 terabyte, 15.499. 512 GB, 13.000. A não ser que você tenha o seu iPhone muito antigo, defasado, aí você vai logo pro novo, mas é muito dinheiro porra dessas.
Galera, vamos entender de onde vem essa mania de só respeitar quem aparece. Isso não nasceu com o celular, vem de lá de trás, do período colonial, entre o século XVI ao século XVIII, quando terra era poder. Na prática, funcionava assim. A colônia portuguesa dava grandes áreas em sesmarias, que seriam as doações de terra. Quem recebia virava senhor de engenho ou grande criador de gado. E por que isso dava tanto respeito, Thiago? Porque terra garantia tudo. Comida, por exemplo, plantação de cana, mandioca, milho, criação de gado, casa. Famílias sem terra moravam nos sítios do senhor, com sua permissão, obviamente. Trabalho. O dono decidia quem plantava, quem cuidava do engenho e quem podia usar um pedaço de chão. Sem terra, você dependia dele para viver. E não é só isso, pessoal. Ele também controlava o comércio local. Muita gente comprava no barracão do engenho, no fiado. Essa dívida prendia a família por anos. E resultado, quem tinha terra decidia a rotina do lugar. Tinha também a parte pública. As câmaras municipais eram formadas pelos chamados homens bons, quase sempre grandes proprietários. Eles defendiam obras, impostos locais. Se você precisasse resolver algo sério, então isso passava por eles, galera. E é aí que o respeito público se colava na imagem do dono de terras. E pessoal, tinha igreja também. O senhor doava dinheiro, bancava as festas do padroeiro e pagava a reforma da capela. O padre agradecia em voz alta na missa e a cidade ouvia o nome dos bons homens, né, da época ali. Então, não era só ter, era se mostrar benfeitor. E qual que era os sinais visíveis de status naquela época, pessoal? Casa grande, caiada na praça ou no alto, à vista de todos, cavalo bom, arreio bonito e a participação constante em comitivas. Roupas de tecido caro, anel e espada na cintura, o título social, senhor de engenho, o sobrenome pesava, a família ficava conhecida. Agora imagina a cena, e isso acontecia aos montes, pessoal. José, pequeno, agricultor, sem terra, leva a filha para batizar. O senhor de engenho paga os fogos e o café da festa. O padre fala o nome dele no altar. A vila aplaude. José, agradecido, continua comprando no barracão do engenho. Pede moradia nos fundos e, quando precisa de ajuda, bate na porta da casa grande. O respeito do lugar vem do que todos veem: a casa, o cavalo, as doações e o sobrenome. No Império do século XIX, muita coisa mudou, mas a lógica ficou parecida. Diploma virou sinal forte. Pouca gente tinha estudo. Quem sabia ler e escrever ocupava cargos e falava em nome da cidade. A aparência também contava. Terno bem cortado, relógio importado, casa lá no centro. Beleza, galera? A pessoa chegava e já era ouvida de imediato. Por que isso importa aqui nos dias de hoje, galera? Porque esse hábito de pré-aprovar pela imagem ficou no nosso modo de ver gente. O cérebro forma impressão muito rápido. Estudos falam em algo entre 20 e 100 milissegundos. É quase um piscar. Primeiro a gente vê o sinal, só depois escuta a história. Por isso, no presente, objetos reconhecidos viram atalho de respeito. Neste caso, aquele símbolo da maçãzinha. O iPhone entrou nesse lugar. Ele é um sinal público que as pessoas entendem em um segundo. Não porque é mágico, mas porque repete a velha regra. No Brasil, quem mostra entra primeiro na conversa, mesmo quando não tem nada para dizer. Só que a gente precisa entender um pouco da realidade no qual a gente está inserido. E isso é um problema muito grande do brasileiro. Que o brasileiro, ele prefere andar de Celta com o motor fazendo mas o iPhone novo na mão. Porque o brasileiro vive de status, é a ilusão do status. O brasileiro fudido quer pagar de rico frente a outro brasileiro fudido. Olha que papo merda. Ah, eu tô aqui na quebrada, tô aqui num buraco. Favela venceu o cuzão. O cara tá num buraco, vivendo uma vida de merda. Caralho, cuzão. O pai fechou aqui, ó. O pai tá com o iPhone novo, torando, tio. Tá louco aqui, ó. Peguei a moto nova aqui, ó. Olha o grau que o pai dá aqui, ó. O pai tá estourado, cuzão. O pai... Galera, o Edson falou uma coisa que pega fundo aqui. Antes era o espelho da sala no domingo. Depois foi o carro brilhando na garagem. Hoje é o celular na mão. Mas o instinto é o mesmo. Mostrar pra valer o que talvez ainda não se tenha por inteiro. E dá pra entender isso olhando o mapa das nossas cidades. No Brasil, a geografia virou uma forma de contar quem pode e quem não pode. As partes altas sempre foram as mais caras. Não é coincidência. Os morros e colinas tinham vento, luz e drenagem. O básico para viver bem. As partes baixas, perto dos rios, alagavam, fediam e ficavam esquecidas pelo poder público. Foi assim em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Enquanto os ricos subiam para o alto, os pobres desciam para o vale.
A topografia virou sinônimo de classe. E até hoje a gente repete sem pensar. Fulano mora lá em cima, fulano mora lá embaixo. Essa ideia ficou gravada no jeito que a gente fala e no jeito que a gente olha pros outros. Com o tempo, o mesmo reflexo mudou de endereço. Saiu das colinas e foi parar na vitrine, no carro e agora na sua palma, né? O seu iPhone mais lindo do mundo. O iPhone é o novo endereço alto. Galera, é o morro de vidro da modernidade. Quem tem sobe socialmente, nem que seja por alguns minutos. E não é força de expressão, é biologia pura. Nosso cérebro reage a brilho e limpeza como sinal de prestígio. Desde os tempos antigos, o brilho indicava segurança, água potável e até proteção. Por isso que até hoje, galera, o olho, ele busca o que reflete a luz. Quer entender o que eu tô falando? Imagine um carro encerado, uma tela bem polida, um prédio de vidro, um corpo suado no verão. Faz sentido isso ou não? Tudo isso ativa o mesmo gatilho visual. É instintivo e não é vaidade. A luz cria a ilusão de poder, mas o que pesa mesmo é o contexto. Num país onde 70% da população vive com até 2 salários mínimos, mostrar virou uma forma de compensar. É o grito que diz, olha, eu também consigo. A pessoa parcela o iPhone, não porque é fútil. Calma, pessoal, mas porque quer provar que tá dentro do jogo, do joguinho, né? Que venceu, nem que seja por alguns dias. O problema é que esse jogo cobra caro, pessoal. O novo iPhone, que deveria simbolizar avanço, acabou virando espelho. Um espelho caro que reflete o mesmo país de sempre, dividido entre quem pode comprar e quem precisa aparecer. O iPhone 17 não caiu porque é ruim. Ele caiu porque a promessa dele cansou. A promessa de que o brilho resolve o vazio. Galera, olha aqui pra mim e responde com sinceridade. Quando você aceita parcelar, você tá comprando só o produto? Ou você tá comprando tempo pra respirar? É isso. No Brasil, a gente compra tempo em fatias. E no fim, pessoal, a gente acaba pagando muito caro por cada fatia. Agora imagina o que acontece no dia a dia. O salário cai. Você sente aquele pequeno alívio. O mesmo que dura uns minutos até abrir o aplicativo do banco. Aí aparecem as contas: aluguel, luz, internet, cartão de crédito. Depois vem a mensagem da loja. Aquele anúncio certeiro. Oferta por tempo limitado. Parcelas pequenas. Aí você vai lá e clica. O vendedor ou a tela diz que é tranquilo, que cabe no seu bolso. E até cabe. Mostra o valor dividido em várias partes iguais. Na hora, o número parece possível. O pensamento vem rapidinho assim. Pô, dá pra encaixar aqui, tranquilo, sem problema. Só mais essa. Eu sou brasileiro, eu sustento na raça. E pronto, o sonho vira parcela. A sensação é de controle, de vitória pequena. De agora sim, eu sou embaçado, eu consegui. Essa sensação, pessoal, ela é real, é verdadeira. O corpo acredita, mas o corpo não faz conta, não faz. Quem cobra é o mês seguinte. Esse alívio imediato não é coincidência. É o jeito que o sistema foi desenhado para funcionar. Quando o preço inteiro se transforma em pedaços menores, a dor se esconde. E o que a mente entende, Thiago? Pouco por mês, não é muito no total. Isso tem história. Muito antes do aplicativo de banco, já existia a caderneta no balcão do armazém. O dono anotava e você levava. Era o anota aí que virava compromisso no fim do mês. Depois virou carnê. Talão grosso, página rasgada a cada pagamento. Aí a família fazia pose com sofá novo, geladeira, fogão. Cada carnê pago era a foto mental de vitória. Depois veio o dinheiro estável. A inflação desacelerou, mas o costume ficou. Entraram as maquininhas, o cartão com chip, o limite aprovado. O pessoal mudou a roupa do crédito, mas não mudou a lógica. Levar agora e resolver só mês que vem, ano que vem ou depois. Mas nunca agora. Você quer entender o motor disso? Pensa no corpo. Antes de pagar a primeira parcela, ele já vibra com a ideia de eu consegui. É química normal de gente normal. O corpo premia a expectativa de conquista. A sensação boa chega na frente do boleto. Quando a cobrança aparece, o brilho do começo já esfriou, pessoal. Agora traz isso pro celular novo. A operadora oferece um combo para você: aparelho, plano, bônus, armazenamento de nuvem, música e até vídeo. Parece um presente que resolve a vida. O detalhe escondido é o tempo. O contrato amarra por muitos meses. O preço promocional vale só no início. Depois sobe. E, como vocês sabem, sair, quebra de contrato, dinheiro que sai do bolso, multinha pra você. É... verdade ou mentira?
o aparelho vira meio de transporte para um compromisso que não termina no inbox. E tem a meia-luz dos sem juros, pessoal. Quando a loja divide em muitas vezes e diz que não tem taxa, o custo não some. Ele muda de endereço. Está embutido no preço, no serviço, no reajuste, no seguro, só por via das dúvidas. No acessório que deveria vir junto, mas agora é vendido à parte. A soma final não aparece no anúncio. Quem faz essa soma é você. Ou ninguém faz. E a conta estoura lá na frente. Mas se a parcela é pequena, por qual razão pesa tanto no fim do mês, Thiago? Pesa porque a vida não tem só uma parcela. Tem 4, 5, 8, somando com outras parcelas ainda. Tem o plano que subiu, tem a fatura do cartão que você pagou só uma parte, para não atrasar. Tem o transporte, a comida, a escola do filho e aquela surpresinha, né? Fiquei doente no fim do mês. O peso não mora num boleto isolado, galera. Mora na pilha. E a pilha cresce em silêncio. Tem mais um ponto que ninguém gosta de falar, mas a gente aqui vai ter que explanar para vocês. No trabalho, quase tudo exige um aparelho que aguente. Chamada de vídeo, arquivo pesado, aplicativo de entrega, curso online e documento no Drive. Em muitas áreas, se o seu telefone trava, a sua chance trava junto. Então não é futilidade, é medo de ficar para trás. É necessidade misturada com a vontade de ser visto com respeito. Galera, presta atenção e vê se isso não aconteceu. Coloquem nos comentários, tá? É um truque muito comum que as lojas fazem. Traz o seu aparelho antigo e a gente já bate e você já sai com o celular novinho daqui. Parece inteligente, só que na prática, você entrega um bem pago por meses, recebe um alívio curto, assina um novo compromisso mais longo e volta para casa achando que economizou. Ah, Thiago, mas o que aconteceu de verdade? Você vendeu tempo barato e comprou dependência cara. Outro truque é só mais tanto por mês para ter um plano melhor. É assim que vocês ouvem? Essa frase empurra a fronteira do aceitável. O X valor lá, né, o valor pequenininho que você acha que é pouco, somado com outros valores, vira um monstro que come sua folga. Vamos conversar sobre cabeça e bolso com a simplicidade que a gente merece, pessoal. A mente cria caixinhas. A parcela do celular vira fixo. Quase como água e luz. E quando vira fixo, você para de discutir se precisa ou não. Você vai lá e só paga. O imediatismo manda no comando. O que dá pra fazer hoje fala mais alto do que qualquer aviso do mês que vem. E isso é humano. Não é falha de caráter. A comparação diária. Você olha em volta e lê sinais na mão alheia. E aí, pessoal, só você juntar os três e você entende metade do sufoco do país sem chamar ninguém de irresponsável. Tem saída? Tem. Mas não vende tanto quanto promessa. E dá trabalho. Quase ninguém ensina. Antes de aceitar a oferta, o que eu faço, Thiago? Faça um gesto simples e básico. Pega o papel e a caneta ou um bloco de nota e escreva o valor total daquele compromisso do primeiro ao último mês. Inclui multa de saída, reajustes, tá? Depois da promoção, acessório que você precisa e serviço que vem acoplado. Aí você vai pegar, vai olhar o número inteiro. Se der um frio na barriga, isso é seu corpo pedindo respeito ao seu futuro. Outra coisa, tá? Você tem que decidir a troca pelo desgaste real, não pelo calendário da marca. Se o aparelho atual entrega seu trabalho, então você segura mais um ciclo. A economia não é só de dinheiro, é do seu emocional, é de paz de cabeça. Aí a gente vai para mais um passo, tá? Separa o que é ferramenta do que virou vitrine. Ferramenta melhora o dia. Vitrine alivia 1 minuto. Se não melhora o dia, a chance de arrependimento vai crescer, pessoal. Agora, vamos amarrar com o título do nosso documentário. Pessoal, sem rodeio. O iPhone 17 Pro Max parece o pior lançamento da história. Ele nasceu no exato ponto em que muita gente já entendeu a engrenagem. O público já vem cansado da promessa reempacotada. Já entrou e saiu de planos, já sentiu no corpo que novo não significa vida mais leve. Sem mudança concreta no jeito de vender, preço, contrato, autonomia, durabilidade, o brilho do anúncio não segura a realidade do extrato. É como estrear um show repetido numa plateia que aprendeu a ler a letra pequena. Chega uma hora em que o novo deixa de empolgar e começa a cansar. Não porque o produto ficou pior, mas porque o encanto perdeu o ritmo. Durante anos, a Apple ensinou o mundo a esperar o futuro. Cada lançamento era um evento com aura quase religiosa. Palco escuro, holofote único, silêncio absoluto antes da frase de efeito. O público assistia como quem assiste a um milagre. Mas milagre repetido perde força. Esse cansaço tem história. A lógica de tudo precisa ser novo. E não nasceu com a Apple, galera. Nasceu nos Estados Unidos, nos anos 1920, quando a indústria percebeu que, se os produtos durassem demais,
o lucro parava. Foi aí que surgiu um conceito chamado obsolescência programada. Criar produtos com prazo emocional de validade. Primeiro, eram lâmpadas que queimavam mais cedo. Depois, carros com para-choques modernos, pessoal, mas incompatíveis com os modelos mais antigos. Agora é o software que envelhece o aparelho por dentro, mesmo que por fora ele ainda funcione. Isso acontece porque o sistema é construído para depender do aparelhinho novo, pessoal. Entenderam ou não? O processador mais potente, o sistema mais pesado, o aplicativo que roda na versão mais recente. Não é defeito, é projeto. Cada geração empurra a anterior um degrau para baixo. É como se o próprio produto ensinasse o usuário a sentir que está desatualizado, galera. E esse sentimento é parte do negócio. A Apple não vende apenas inovação. Ela vende um intervalo entre o antigo e o atual. E esse intervalo é o verdadeiro produto. É nele que mora o desconforto que move a fila. E tem mais um fator, pessoal, que ninguém comenta. O tempo cronológico do desejo. Nos anos 2000, o ciclo médio entre um modelo e outro era de 2 anos. Hoje são 12 meses ou menos. A cada 365 dias, um produto de ponta vira anterior. E tudo isso cria uma curva de desvalorização emocional absurda, né? Esse mundo rápido, né? O aparelho mal caiu no chão e já está antigo. Essa velocidade não é natural, ela é matemática. O relógio virou um novo marketing. E talvez seja aqui que mora o ponto mais esquecido. O tempo do ser humano não acompanhou o tempo da tecnologia, pessoal. O corpo ainda acompanha o ritmo da biologia. Só que a indústria, ela tem operado, pessoal, no ritmo da expectativa. O olho acostumou com o brilho, mas o cérebro não tem mais espaço para surpresa. E quando a surpresa, né, o espanto acaba, o produto pode até mudar de cor, de câmera e até de chip. Pessoal, mas de tudo isso, nada mais vai parecer novo, porque esse cansaço não é só do consumidor, é cultural. A geração que cresceu vendo Jobs apresentar o futuro ao vivo, hoje vive num mundo onde o futuro chega sem ser anunciado. Não existe mais clímax. O novo não é notícia, é rotina. Então tudo que é novo agora virou rotina. É mais do mesmo, é mais. Eu não aguento mais, oh meu Deus. No próximo bloco, a tensão ganha corpo. O bug que rasga a perfeição quando uma falha real num produto que se vende como impecável vira prova pública de que o mito também erra. É um instante que a narrativa escapa do roteiro e a marca precisa responder sem o escudo do espetáculo. O bug que rasga a perfeição. A falha que destrói o mito da excelência. Tudo começa de um jeito simples. Você tenta ouvir uma música e o som sai distorcido. Abre o vídeo de um amigo e ele trava no meio. Liga pra alguém e a voz simplesmente corta. De repente, um aparelho de 20 mil reais te faz sentir como se tivesse comprado errado. Não é o defeito que incomoda, é o sentimento de que algo caro não deveria falhar em nada, pessoal. Porque no fundo, quem compra um iPhone não está comprando só um produto. Está comprando paz mental. E eu não preciso me preocupar mais, isso não me dá mais problema, isso não me traz problema. A pessoa não compra tecnologia, compra tranquilidade. E quando essa tranquilidade quebra, o incômodo não é técnico, é emocional. Durante anos, a Apple construiu sua reputação em cima dessa confiança. Cada detalhe. O som da caixa, o encaixe do carregador, o toque da tela. Foi desenhado para dizer, relaxa, aqui tudo funciona. E o público acreditou. O iPhone virou o objeto que você compra justamente para não ter surpresa. Mas o que acontece quando a surpresa vem? O problema técnico é fácil. A empresa lança uma atualização, corrige o bug e manda um comunicado e tá tudo resolvido. Mas tem um outro problema que fica, a quebra de confiança, que é o tipo de ruído que não sai com um patch. Você reinstala o sistema, mas a dúvida continua. E se travar de novo? E se falhar na hora errada, Thiago? E a cabeça passa a testar o aparelho e não a mais a usar. Pessoal, isso é o que eu chamo de custo emocional. É o tempo que você perde tentando corrigir algo que nem era para ter acontecido. Fazer backup, lembrar de senha, sincronizar conta, configurar notificação, parear fone, restaurar rosto, cartão, senha, relógio. Parece rotina, mas esses pequenos, esses micro detalhes é exaustivo, galera. É uma sequência de micro frustrações que drenam energia. É o tipo de cansaço que não dói no corpo, mas pesa na paciência. E não é só uma questão moderna. Nos anos 1970, a Ford enfrentou um caso de segurança com o modelo Pinto. O tanque tinha risco em colisões traseiras leves. A empresa corrigiu e fez recal, mas a confiança demorou a voltar.
Poucos casos reais, mas o suficiente para virar símbolo de insegurança, porque o que o público sente não é estatística, é medo. E o medo, uma vez instalado, não se desinstala. Com a Apple, o processo é parecido. Mesmo que o bug atinja poucos usuários, o barulho é coletivo, vocês já perceberam. Um post no TikTok, um vídeo de review, um comentário em fórum e pronto. O defeito ganha corpo. Pessoal, agora pensa pelo lado humano da parada. Imagine o cara que depende do celular para trabalhar. Motorista de app, Uber, vendedor online, entregador e até professor que dá aula pelo telefone. De repente, o microfone para. O som falha, o cliente desliga. O dia trava e você perdeu dinheiro. E você não conseguiu trazer o sustento para dentro da sua casa. A frustração não é só pelo defeito. É pela sensação de impotência, de estar refém de algo que deveria te ajudar. Esse é o verdadeiro impacto. O bug técnico vira bug emocional. E o curioso é como a história se repete. Lá atrás, nos anos 1980, Steve Jobs dizia que queria criar a máquina perfeita. Ele não falava de velocidade, falava de sensação. O produto deveria transmitir confiança, como se tivesse sido feito por alguém que não erra. Essa ideia moldou a cultura da Apple. Mas a perfeição é uma promessa que não sobrevive ao tempo. Quanto mais perfeita parece uma marca, mais pesado é o primeiro erro. E é isso que o iPhone 17, pessoal, enfrenta agora. O problema não é o som falhando. É o eco que isso causa na cabeça de quem consome, do consumidor final, da gente que espera muito dessa marca embaçada, né, galera? As pessoas pensam duas vezes antes de recomendar, hesita antes de trocar de modelo. E esse tipo de dúvida no mundo das marcas é o primeiro sinal de fadiga. O bug é pequeno, galera, mas o que ele representa é gigantesco, é enorme. A lembrança de que até o império da perfeição é feito de falhas humanas. E, no fim, talvez esse seja o verdadeiro barulho que a Apple não consegue silenciar. No próximo bloco, a história chega no ponto mais desconfortável, quando o erro deixa de ser exceção e passa a revelar o sistema inteiro. O verdadeiro defeito talvez nunca tenha estado no aparelho, mas na forma como a gente aprendeu a acreditar nele, galera. O verdadeiro erro do sistema. Talvez o problema nunca tenha sido o iPhone. Antes de desligar, deixa eu te contar 3 históricos que quase ninguém junta no mesmo quadro. Como o iPhone nasceu, como o dinheiro continua rodando depois da compra e como a nossa cabeça completa o trabalho. É aí que mora o erro do sistema. Bastidor de origem, galera. O toque que não era da Apple. O toque com os dedos que a gente acha mágico, né? Não começou dentro da Apple. Uma empresa pequena chamada Fingerworks criou gestos multitoque para acessibilidade no começo dos anos 2000. A Apple comprou a ideia e trouxe gente dessa equipe. Enquanto isso, o projeto do iPhone rodava sob o codinome Project Purple, em um andar isolado e altamente sigiloso, com acesso restrito e medidas para disfarçar o que acontecia lá dentro. No dia da apresentação de 2007, o aparelho ainda era instável. A equipe definiu uma sequência exata de demonstração. Então, pessoal, veio música, foto, internet e o telefone para garantir que tudo funcionasse sem travar. Deu certo, pessoal, porque seguiram um caminho dourado, né? O caminho demo. Ou seja, o iPhone nasceu de uma mistura de ideia comprada, segredo absoluto e coragem para mostrar antes de estar perfeito. Isso importa hoje porque revela a base do método, controle da história. A Apple sempre contou a versão que queria que você sentisse. E, Thiago, para onde que vai o dinheiro depois que a gente paga? Pessoal, vamos lá. Você acha que a venda acaba no caixa, mas ela não acaba no caixa. O aparelho é o ingresso. O jogo começa bem depois. Olha só a trilha do dinheiro de forma bem simples, galera. Armazenamento na nuvem. Só por X valor. Parece pequeno, mas vira algo fixo. Aí vem as assinaturas, música, vídeo, jogo e até alguns outros aplicativos de treino. O telefone vira a porta de entrada para serviços que renovam sozinhos. Aplicativos. Parte do que você gasta dentro dos app fica com a loja do aparelho. Busca padrão no navegador. A empresa que quer ter seu motor de busca como padrão no Safari paga caro por isso. Essa grana reforça ainda mais o lucro da Apple. Proteção estendida, o plano de cuidado. Vira receita recorrente e incentiva a troca mais cedo. Troca com abatimento. Você entrega o antigo, é isso que acontece, é ou não é? Recebe um alívio e assina outro compromisso. O ciclo reinicia com o sorriso na foto e o custo
diluído naquela faturinha, né? 10 vezes sem juros. Pessoal, no papel são pequenos valores. No ano, vira um preço que você nem percebe. Então, galera, o segredo não é que o produto é caro. É a soma de todos esses serviços, né? De forma que você não consegue notar. 3. Vamos pro terceiro ponto aqui. A parte que o sistema não faz sozinho. A nossa cabeça tem 3 engrenagens mentais que completa o serviço total. Aversão à perda. Quando você pensa em sair de um novo serviço, sente que vai perder fotos, aquela playlist do Spotify embaçada que você construiu. Essa sensação pesa mais do que o dinheiro economizado. Então é melhor a gente permanecer com o Spotify, com o plano de nuvem do iCloud, né? Com os aplicativos pagos que facilitam a sua vida, né? É melhor a gente permanecer. Então, e um outro ponto, prova de esforço. Eu já paguei tanto, já configurei tudo. Agora eu vou usar tudo até valer a pena. Quanto mais trabalho você teve, mais leal você se torna. Mesmo quando a troca faria sentido. A comparação é imediata, galera. Quando você vê alguém com um modelo novo, o que acontece? Você sente um incômodo rápido. Não é inveja declarada, é a micropressão social. A empresa não precisa falar nada, o ambiente faz a propaganda. Agora, junta as 3 histórias, um produto que nasceu controlando narrativa, um dinheiro que continua correndo depois da compra e um cérebro que odeia perder o que já organizou. Esse é o sistema, não é bruxaria, é método. Tá, e onde está o erro, Thiago? O erro está no critério que a gente usa sem perceber. A gente mede o valor do aparelho pelo brilho do dia 1, mas paga o preço do dia número 100, do 100º dia. A gente escolhe pelo encanto, mas vive com a manutenção. Você quer um jeito simples de virar um jogo? Você vai fazer 3 perguntinhas antes de qualquer troca. O que esse modelo faz que eu não consigo fazer hoje de forma clara e diária? Se a resposta for vaga, é desejo fantasiado de necessidade. Segunda pergunta: quanto tempo da minha vida esse aparelho me devolve por semana? Minuto contado é argumento forte. Então, porque o bonito, pessoal, não paga boleto de tempo, tá? Terceira pergunta: se eu desligar a vitrine por 30 dias, eu ainda quero? Se o impulso some sem anúncio, era marketing dentro da sua cabeça. Galera, isso não é nada contra a Apple, tá? Isso não é cruzada contra a marca iPhone. A Apple continua brilhante em engenharia e design. A gente sabe que eles são muito bons no que eles fazem. O ponto aqui é outro: colocar o critério certo no lugar certo. Beleza, galera? Se a troca entregar horas para você de volta, trabalho mais leve, problemas a menos, aí tá tranquilo, vale a pena você trocar e adquirir. Se for ritual, então espera passar e lá na frente você compra outro melhor do que esse. No fim, o iPhone 17 parece o pior lançamento, não por causa da tela, do chip, da câmera ou do bug que eu falei pra vocês aqui. Ele parece pior porque chegou num público que já enxerga a engrenagem. Quando a gente entende a história, vê o caminho do dinheiro e reconhece os truques da própria cabeça, o encanto não manda mais na decisão. Aí, o que sobra é liberdade. Usar bem o que já se tem e trocar quando fizer sentido de verdade. Beleza, pessoal? Então corta aqui, fica frio, respira. Se ficou claro o documentário, então a gente cumpriu a missão.